teria como palavra-chave em relação a esse assunto? O nosso ponto seria Grande Conquista e Tribunal Penal Internacional. Essas seriam as principais palavras-chave, né? Este trabalho que é apresentado pelas acadêmicas Patrícia, Letícia, Adriele, Fabiane, Joelma e Luciana, tem por finalidade abordar aspectos relativos à teoria do Estado. É uma contribuição para conhecer a sociedade mais complexa, já idealizada pelo homem, do neoliberalismo. Embora o século XXI tenha despertado sobre o canto do neoliberalismo, o Estado continua a exercer profunda influência sobre as vidas das pessoas, intervindo a cada instante nas relações públicas e privadas. Esta realidade complexa está a merecer detida reflexão dos estudiosos de direito. Essa teoria do Estado, por nós entendemos que nunca se deve rejeitar proposições de paz, quando não há aparência de perfídia. Se quiserem nos ouvir, teríamos e se colocar à disposição do general, ainda quando o cerco começa a penetrar na muralha. Essa é uma pequena parte que se encontra também no texto, do livro. As condições que justificam a guerra. Nós temos ainda a carta que o velho Catão escreveu a seu filho Marcos, que servia na Macedônia na época da guerra contra Perseu. Soube, diz ele, que foste os que chamavam hostis, os que chamamos agora de peregrinos. No livro também aborda uma parte que fala assim: há alguma coisa mais humana que dá nomes tão moderados a quem nos faz a guerra? Contudo, com o tempo, o nome se tornou duro, e só se diz de quem toma armas contra nós, mesmo quando se luta pela supremacia, sendo a glória a finalidade da guerra. Não é menos indispensável a existência de uma razão legítima. De outro lado, uma guerra dessa natureza deve ser conduzida com maior animosidade. Nas guerras civis se comportam diferentemente com o inimigo e com um competidor. Com este se disputa uma dignidade. Com esse se disputa com dignidade, uma magistratura. Com o outro se defende a vida, a honra. E lembre-se, nobre resposta de Pirro, quando se tratou do resgate dos prisioneiros. Quando ele se tratou do resgate dos prisioneiros, ele fala: Romanos, para mim, nem o ouro, nem resgate para mim. Não transformemos a guerra num tráfico infame. Quando ele se tratou do resgate dos prisioneiros, ele fala: Romanos, para mim, nem o ouro, nem resgate para mim. Não transformemos a guerra num tráfico infame. No tempo da Segunda Guerra Púnica, antes da Batalha de Cannes, acho que é assim que fala, Aníbal enviou prisioneiros a Roma para negociarem o resgate de cativos, depois de tê-los feito jurar que retornariam se nada obtivessem. Os que se tornaram perfúgio foram degradados pelos censores e relegados toda a vida para a classe dos tributários, sem exclusão do que recorreu à astúcia para se desembaraçar de compromisso. Observemos, ainda que devemos praticar a justiça, mesmo com as pessoas de baixo nível, ninguém de mais humilde condições que os escravos são aqueles que são tratados como mercenários, aos quais se exige trabalho a troco do necessário para viverem. O Estado Federal, nas classificações tradicionais, os estados eles são considerados unitários, quando tem um poder central, que é a cúpula e o núcleo do poder político, e são federais quando conjugam vários centros de poder político autônomo. Moderadamente, alguns autores sustentam a existência de uma terceira espécie,
o Estado regional menos centralizado do que o unitário, mas sem chegar aos extremos de descentralização do federalismo. O Estado federal, ele indica, antes de tudo, uma forma de Estado, não de governo. O Estado federal é uma aliança ou união de Estados. A organização federativa favorece a preservação das características. Então, ela preserva, ela favorece a preservação das características locais e regionais, promovendo a integração e transformando as oposições naturais em solidariedade, afirmando-se assim que o Estado seria mais democrático e seria maior a dificuldade para a concentração do poder, aliando-se para uma ação conjunta visando a preservação da independência, embora houvesse um sentimento de solidariedade generalizada. Então, que houvesse uma solidariedade generalizada. Havia também conflitos de interesses que prejudicavam a ação conjunta e ameaçavam a própria subsistência da confederação. O livro deixa claro que o poder tem que ser exercido por representantes. Representação corporativa, que opondo-se radicalmente à representação política e considerando ultrapassados os partidos políticos, surgiram a doutrina da representação corporativa. Segundo os corporativistas, a coletividade se reparte por forças do princípio da divisão do trabalho em diferentes categorias de indivíduos que exercem funções sociais bem determinadas, desde que o Estado entenda que a necessidade funcional pode determinar a renovação dos princípios básicos dos organismos naturais. Ora, sendo assim, desaparece o caráter natural das corporações, uma vez que elas poderão ser a qualquer momento moldadas pelo Estado. E existe também as tendências do governo de Estado contemporâneo, que o aparecimento dentro de um curto período de tempo de inúmeros fatores de influência, alterando fundamentalmente a posição do Estado na sociedade, vem influindo sobre as formas de governo. O exame das tipologias formuladas pelos principais autores que tem escrito sobre a matéria revela que existe ainda um forte apego à ideia de uma ação ou opção fundamental entre parlamentarismo e presidencialismo. O autor Jorge Chifra Eras, não sei se é pronunciado assim mesmo, mas minucioso, indica 5 tipos de governo, que são sistema parlamentar, sistema presidencial, sistema de desequilíbrio, sistemas comunistas e sistemas autoritários. O livro A Teoria Geral do Estado, ele trata de temas fundamentais como a definição, o fundamento e as espécies de sociedade, o conceito e a evolução histórica do Estado, o Estado de Direito, as causas constitutivas do Estado, a constituição política, as formas de Estado, as formas de governo antiga e também as modernas, a democracia, o sufrágio e também o voto, os partidos políticos, o regime de governo, as ideologias políticas e as organizações interestatais. Como o Estado ele pode ser abordado de diferentes perspectivas, faz-se um agrupamento das múltiplas orientações em 3 diretrizes: a busca da razão, da existência do Estado e das suas finalidades como um agente regulador da sociedade, mas sempre no plano real. O Estado é enfocado pelo prisma do fato social, numa abordagem sempre realista. O Estado estudado sempre segundo seu aspecto normativo, ou seja, como criador de leis e regras jurídicas.
Mas estas orientações extremadas conduzirão a conclusões unilaterais, imperfeitas também, fazendo surgir o culturalismo realista, que sintetiza as 3 direções fundamentais, permitindo que o Estado seja estudado na sua totalidade. Não haverá jamais um Estado realmente livre e esclarecido até que o Estado reconheça o poder do indivíduo como um poder mais alto e também independente do qual deriva seu próprio poder e também sua autoridade. O mesmo governo, que é apenas uma forma escolhida pelo povo para fazer valer sua vontade, corre o risco de ser violado e corrompido, antes que o povo possa fazer valer sua vontade ou seu intermédio. Dá para observar que no atual conflito mexicano, um pequeno grupo ele utiliza o governo permanente em benefício próprio. Por quê? Antes de mais nada, o povo não deu seu consentimento a esse ponto. O governo americano, o que é senão uma tradição? Era esta, na verdade, a condição das nossas massas populares sobre a lei de 3 de dezembro de 41. É certo que a reforma judiciária de 71 assegurou um pouco mais os particulares contra o arbítrio das autoridades. Essas garantias, entretanto, elas continuaram a ser precárias. Não passavam, afinal, de garantias no papel. Na prática, os velhos costumes eles permaneceram, e estes asseguravam o mais completo absolutismo aos mandões locais. Ora, pelo mecanismo da centralização, todos os mandões locais estavam na dependência dos gabinetes, mais exatamente dos chefes de gabinetes. O governo, expressão de um partido, tem o direito de intervir no processo eleitoral, dizia Antônio Carlos em 1840. O que aconteceu com o sistema da eleição direta é típico. Esse sistema ele havia aparecido nos novos meios partidários como uma criação miraculosa do engenho político. Todos os outros sistemas eleitorais, até então praticados, eles haviam falhado. Compreende-se, pois, a delicadeza da sua situação no exercício da grande faculdade constitucional, todas as vezes que se abria uma crise de gabinete. Numa Câmara Liberal, por exemplo, se ele chamasse um gabinete conservador sem conceder a dissolução da Câmara, seria logicamente impossibilitar aqueles meios de governo, mas concedia a dissolução. Isto importaria na vitória segura do novo gabinete. E a situação anterior, por mais sólida que fosse, ela seria reduzida a destroços, ao sopro violento das derrubadas. Em 1868, depois de 6 anos de domínio do Partido Liberal, fazia subir ao poder, com surpresa geral, o Partido Conservador. Em 1878, depois de 10 anos do governo conservador, fazia subir os liberais. Realizava assim aquilo que o povo, com sua incapacidade democrática, não sabia realizar. Os políticos, entretanto, não compreendiam, ou talvez fingiam não compreender, esta imparcialidade do imperador. O partido que subia derrubava tudo, quer dizer, sacudia para fora dos cargos públicos, locais, províncias e gerais, todos os ocupantes adversários.
Está claro que num país em que a vida política ela se modela por esse padrão e se restringe a esse objetivo, o exercício do poder moderador num sistema parlamentar é uma tarefa delicada e, quando não mal compreendida, pelo menos ela é mal aceita pelos instrumentos do governo. Formalmente, o imperador se manteve dentro do princípio da tolerância religiosa proclamada. Ao que parece, o próprio imperador ele quis ser batizado antes da sua morte, embora aceitando em vida as honras divinas de encarnação de Hélio, que é o deus do sol. Todavia, Constantino era um político realista, que enxergava longe. Compreendeu de imediato que o futuro pertencia ao cristianismo. Percebeu claramente a força que aquela pequena seita havia adquirido. Continuador direto da obra de Diocleciano, após haver aperfeiçoado um novo sistema de governo absoluto. Buscava para este uma base ideológica. A nova monarquia deveria ser uma monarquia pela graça de Deus. O clero cristão, ele foi liberado das prestações pessoais, recebeu o direito de julgar os assuntos eclesiásticos, as comunidades cristãs obtiveram personalidade jurídica. Venho falar um pouco sobre o livro de Teoria Geral do Estado. A base do conceito do Estado democrático é, sem dúvida, a noção do governo do povo. Releva pela própria etimologia do termo democracia do governo do povo, que houve influência de ideias gregas no sentido de afirmação do governo democrático, equivalendo ao governo de todo o povo, incluindo, porém, uma parcela muito mais ampla dos habitantes do Estado, embora ainda se mantivesse algumas restrições. O Estado democrático moderno nasceu das lutas contra o absolutismo, sobretudo através da afirmação dos direitos naturais da pessoa humana. Daí grande influência dos justnaturalistas, como Luc Russell, que diz que um povo que governa sempre bem não necessitará de ser governado, acrescentando que jamais existiu verdadeira democracia e nem existirá nunca. E a sua conclusão é fulminante. E se estivesse um povo de deuses, ele se governaria democraticamente. Apesar disso, tudo foi considerável a influência de Russell para desenvolvimento de ideia do Estado democrático. E através de 3 grandes movimentos políticos sociais que se transpõem do plano teórico para o prático, o princípio que iriam conduzir o Estado democrático, o primeiro desses movimentos foi o que muitos denominam de Revolução Inglesa, fortemente influenciada por Locke, que teve sua expressão mais significativa. E segundo foi a Revolução Americana, cujos princípios foram expressos na Declaração de Independência das 13 colônias americanas. E o terceiro foi a Revolução Francesa, que teve sobre as demais a virtude de dar universalidade aos princípios, os quais foram expressos à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sendo evidente nesta influência direita do Rousseau, que eu chamo ele de Rousseau, beleza? Dando aqui continuidade à fala das minhas colegas, vou falar aqui um pouco sobre os capítulos em que eu li desse livro que o professor nos passou, né? É um livro de suma importância para nós, acadêmicos em administração. E algo que me chamou muita atenção foi a seguinte frase: o povo é soberano. Mas soberano de quê? A soberania vem de Deus ou do homem? Elas são algumas indagações
que ao decorrer da leitura do livro, nós encontramos. É impossível a gente imaginar uma soberania sem ter o povo para poder seguir as regras que são impostas pelo pessoal da alta, né? Presidentes, reis, rainhas. Esse livro ele nos traz isso e é impossível você imaginar. A soberania, ela vem de Deus ou ela vem do homem? Imagine-se, Deus, ele é o criador de todo o universo. Ele é quem criou o homem, que criou a mulher. Então, Deus, ele é um Deus soberano, filho. Então, a soberania vem sim dele. Falar que a soberania não vem dele é o mesmo que falar que não foi Deus que nos criou. É o mesmo que falar que, porque nós temos um pai e uma mãe, Deus não é o criador do homem, né? Da raça humana. Então, essa foi alguma das indagações que, ao decorrer da leitura, nós vimos e que me chamou bastante a atenção. Na teoria geral do Estado, todos os teístas haverão de convidar que aquele que viola as leis se opõe à vontade divina e se torna culpado perante Deus. Então, essas são algumas leis que eles tinham lá no passado, né? São algumas leis teístas. Apesar de violar apenas as disposições humanas, porque Deus foi quem criou o homem sociável. Então, aqui no livro ele deixa claro de que foi Deus que criou o homem sociável. Foi Deus que assim quis a sociedade. Então, trazendo aqui tudo que nós vimos ao decorrer da leitura desse livro, nos capítulos que nós lemos, a gente pode levar lá para a Bíblia, para o livro de Êxodo, que lá fala, né, sobre as leis e os mandamentos de Deus. Lá tem os 10 mandamentos do Senhor, e lá começou ali esse termo de leis. Deus, ele já criou o mundo e já deixou a lei para que nós, seres humanos, seguíssemos ela. Então, dando continuidade aqui, as leis, ela vem de Deus, e ele quis que elas sejam obedecidas. Então, Deus fez as leis para que nós, seres humanos, as seguíssemos, para que nós obedecêssemos às leis propostas por ele. Da mesma forma, aqui o autor destaca, a soberania vem de Deus. Ele é o autor de tudo, especialmente da sociedade. Então, eu achei muito interessante, porque esse autor, ele fala bem de Deus, ele destaca, assim, a majestade de Deus, né? O como Deus, ele criou a nossa sociedade, que foi ele que impôs, primeiro, todas as regras a serem seguidas. O autor, ele começa com a seguinte frase: a greve é uma guerra. Que frase forte, né? A greve é uma guerra ou não? Consequentemente, é uma grande mentira dizer que a violência não passa de um fenômeno acidental, destinado a desaparecer com as guerras. Há muitas pessoas que falam isso, né? Que a violência, ela não passa de um fenômeno acidental, que ela desaparece no decorrer das greves. Levando para os dias atuais, nós ultimamente temos presenciado nos noticiários de TV a quantidade de greves que tem tido em nosso país e também no mundo.
Há greves pacíficas e também há greves que resultam em mortes, que resultam em violência, e assim, às vezes policiais batem pessoas que estão ali fazendo a greve, que são pessoas pacíficas. E assim vai, né? Nós cada vez mais são frequentes, né? É uma forma das pessoas tentarem seus direitos, tentarem resolver questões políticas e tantas outras coisas. Como agora nós estamos vendo muito, que são as greves que defendem ao racismo, né? Mas vamos continuar aqui. A revolução social é o prolongamento desta guerra, da qual cada greve consiste em um mero episódio, porque o sindicalista se refere a tal revolução, empregando o linguajar típico das greves. Para eles, o socialismo se reduz à ideia espera e preparação da greve geral. A guerra travada de peito aberto, sem hipocrisia, visando a destruir o inimigo, irreconciliável, exclui todas as abominações que desenvolveram a Revolução Burguesa do século XVIII. Aqui nós vimos falando sobre a Revolução Burguesa que ocorreu no século XVIII. Aqui fala também que a greve geral ela é desenvolvida pela prática violenta e traz consigo o ideal de uma burguesia. Este termo está sempre presente nas discussões políticas, sendo responsável pelo surgimento do capitalismo. A burguesia é uma classe dominante dentro do capitalismo, pois conseguiu revolucionar o modelo político e econômico montado pelo Estado. Foi uma atração para todos, transformando e obrigando todas as nações a adotarem um modelo burguês de produção.